Olá, boa noite. Tem alguém online? Boa noite. Vamos aguardar mais irmãos entrarem aí para a gente começar a nossa aula de hoje. Enquanto isso, vamos louvar ao Senhor. Para demonstrar a sua graça, Deus chamou a mim. Morto em delitos e pecados, eu nasci aqui. Toda lei me põe debaixo de eterna maldição. Alienado de Deus, eu nasci, as trevas eu amei. Vivo eu estou, pois Deus me elegeu. Morte, onde está o teu grande poder? O céu pode cantar a graça sem igual que só a cruz mostrou, onde Jesus morreu. Senhor e Deus, sim, quis morrer pra honrar o Pai. Só Jesus. O plano de Deus Pai é exaltar Jesus, o seu amor. A expressão exata de Deus Pai vemos em Jesus. Vivo eu estou, pois Deus me elegeu. Morte, onde está o teu grande poder? O céu pode cantar a graça sem igual que a cruz mostrou, pois lá Jesus morreu. Senhor e Deus, sim, quis morrer pra honrar o Pai. Oh, só Jesus. Breve terra e céu se prostrará assim aos seus pés. Todos vão se confessar que Jesus é o Senhor. Vamos lá, meus irmãos. Pegue sua Bíblia, pegue seu caderninho. Vivo eu estou, Só terminar o hino a gente começa. Deus me elegeu. Morte, onde está o teu grande poder? Cante todo o céu a graça sem igual que a cruz mostrou, pois lá Jesus morreu. Senhor e Deus, sim, quis morrer pra honrar o
Boa noite, meus irmãos. Vamos começar o estudo dessa noite. Estamos estudando o fruto do Espírito, baseado no texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. E hoje, especificamente, nós vamos estudar sobre paciência, longanimidade, tá certo? Então, eu gostaria de confirmar com vocês se ao lado do comentário aí, se tem um botãozinho com um símbolo de interrogação. Me digam aí se ao lado de onde vocês colocam os comentários, se tem um botãozinho com um ponto de interrogação. Sim ou não? Não? Só no meu que tem? Misericórdia. Vou denunciar o Instagram. É porque esse botãozinho ele é o apropriado para se fazer perguntas, né? No caso, as pessoas que têm, você aperta, faz a pergunta e aí eu sou notificado. Mas tudo bem, não tem problema. Vamos começar. Eu não vou interagir muito com vocês, tá certo? Né? Eu vou falar sobre longanimidade. Aceita Cristo como seu Salvador, quando ele é regenerado pelo Espírito Santo, quando ele se arrepende dos seus pecados, quando ele é convertido, quando ele muda a direção da sua vida, quando ele começa a caminhar em direção ao Senhor, quando ele começa a se afastar do pecado e se aproxima do Senhor Jesus Cristo, quando ele tem uma novidade de vida, é produzido o fruto do Espírito Santo na vida dele, certo? E este fruto, ele tem que amadurecer. Então, é por isso que nós estamos estudando sobre o fruto do Espírito. E a nossa oração é que este fruto, ele venha amadurecer nas nossas vidas. Amém? Deixe-me fazer uma oração para nós iniciarmos. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que nos concede de esta noite nos reunirmos através deste aplicativo, desta plataforma, para juntos estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito venha, ó Deus, amadurecer o Teu fruto nas nossas vidas. E assim, ó Deus, nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento da Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém. Então vamos lá. Eu queria começar fazendo a seguinte pergunta, uma pergunta retórica. Não se preocupe em responder. Atividade física. Fazer atividade física é importante ou não? Eu tenho certeza que você vai dizer que sim, que fazer atividade física é muito importante. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, e versículo 8. Olha só o que é que diz o texto de 1 Timóteo 4, 8. O texto de 1 Timóteo 4, 8 vai dizer o seguinte: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser revelada. Então, olha só, fazer exercício físico, óbvio que é importante, mas existe algo muito mais importante, que é desenvolver a
piedade nas nossas vidas. E é por isso que nós vamos estudar sobre a paciência, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar em uma senhora chamada Margaret Thatcher. Margaret Thatcher foi primeira-ministra do Reino Unido, né? Se não me falha a memória, foi a primeira ministra, a primeira mulher a ser ministra do Reino Unido. E a Margaret Thatcher, ela disse assim: eu sou extremamente paciente, contanto que consiga o que queira no final. Então olha só, ela disse que ela tinha muita paciência, desde que ela conseguisse tudo o que ela quisesse no final. Será que essa é a paciência que a Bíblia nos ensina e nos incentiva a ter? Né? Paciência é uma qualidade que beneficia primeiramente a quem tem. Né? Se você é uma pessoa paciente, se você é uma pessoa longânima, você com certeza é o primeiro grande beneficiado. Mas não só você, todos aqueles que estão ao teu redor também são beneficiados, tá certo? A dama de ferro, né? Então, olha só. O que é a longanimidade? O que é a paciência? Para fazer esse estudo, para preparar esse estudo, eu usei alguns livros, né? Um deles, esse comentário aqui de Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses, que eu ganhei de um aluno. E aqui tem uma definição de longanimidade, né? Um comentário de João Calvino, e ele vai dizer que longanimidade é a ternura de mente, que nos dispõe a aceitar tudo com bondade e não ser facilmente ofendidos, né? Então, João Calvino, no seu comentário, ele vai definir a paciência dessa forma, né? A longanimidade. Agora, eu não vou trabalhar com a definição de João Calvino. Eu vou trabalhar com as inúmeras situações da nossa vida em que nos é exigido ter paciência. Esse vai ser o meu foco, né? Que situações da nossa vida nos é exigido ter paciência? E em quais delas nós obtemos êxito e em quais delas nós deixamos a desejar, né? Nós devemos manifestar paciência em todas as situações que a exigem. E que situações exigem de nós, crentes em Jesus Cristo, desenvolver ou manifestar a paciência? Ora, quando os nossos direitos são violados, quando nós somos agredidos verbalmente nas redes sociais ou até presencialmente, quando a nossa fé ela é ridicularizada, quando nós estamos passando por um momento como este, um momento de uma pandemia, de algo extremamente complicado, nós devemos exercer a paciência. Então, eu separei alguns casos específicos em que nós devemos manifestar, né, esta qualidade do fruto do Espírito chamada de paciência. A primeira delas é quando nós estivermos sofrendo maus tratos, né? A capacidade de sofrer por longo tempo debaixo de maus tratos de outros, sem que nos tornemos ressentidos ou amargos. Então, a partir do momento em que você sofre maus tratos, e isso pode vir de várias maneiras, daqui a pouco a gente vai ver os exemplos, e que você consegue passar por isso sem se tornar uma pessoa ressentida ou amarga, você está manifestando a paciência, a longanimidade. Por exemplo, brincadeiras maldosas, zombarias,
insultos, censuras, perseguições, o marido ou a esposa que tem o cônjuge que não é crente e que está sofrendo maus tratos, convivendo com esta pessoa. Todos esses casos são casos onde nós devemos manifestar a paciência. Não é fácil, mas nós devemos. E por que nós devemos fazer isso? Né? Por quê? Porque a Bíblia nos recomenda fazer isso. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: pois ele, e o contexto aqui está referindo-se a Jesus Cristo, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, veja que o exemplo maior que nós temos para quando sofremos maus tratos e não revidamos na mesma moeda é do próprio Senhor Jesus Cristo. Né? E o texto vai dizer que ele entregava-se àquele que julga retamente. Né? Ele entregava ao Pai, que julga retamente. Não, eu não estou me referindo à violência doméstica e nem qualquer outro tipo de violência. Isso aí, a mulher que apanha do marido, tem que chamar a polícia. Aí a mulher diz assim, mas o meu marido é crente. Não, minha irmã, se ele fosse crente, ele não estava batendo em você, tá certo? Né? Você tá apanhando aí, não. Não é esse tipo de maus tratos que a Bíblia se refere, não. Tá certo? Né? Não interprete mal. Inclusive, eu dei os exemplos aqui. Injustiças, brincadeiras maldosas, censura, perseguição no trabalho. Né? Eu estou me referindo a estes casos. Né? Vamos ver Romanos, capítulo 12, versículo 19. De preferência, se você tiver uma Bíblia na versão NVI. Romanos, capítulo 12, versículo 19. Diz assim: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. Eu estou lendo esse texto na NVI porque ela é a que melhor nos mostra o sentido do texto. Né? É sempre bom você ter mais de uma versão da Bíblia. Para desenvolver a paciência diante dos maus tratos, devemos adquirir a convicção da fidelidade de Deus em operar em nosso favor. Né? Então, você está passando por uma situação dessas que eu citei. Você está sendo perseguido. Você está sendo perseguido talvez até por ser crente lá na sua empresa. Né? Isso pode acontecer. Você está sendo, sei lá, ofendido nas redes sociais. De repente, levantaram um falso contra você e você é inocente. Né? Todos esses casos você deve entregar ao Senhor. Né? É o Senhor que lhe trará justiça. Agora, a gente só entrega algo nas mãos de quem a gente confia. Então, você vai entregar a sua causa nas mãos do Senhor, né? Você vai entregar a sua causa nas mãos do Senhor a partir do momento em que você confia inteiramente que o Senhor vai julgar a tua causa e que Ele vai te trazer a resposta. E aí, meu amado irmão, deixa eu te dizer,
muitas das vezes a resposta do Senhor não virá imediatamente após a sua oração, né? De repente você vai orar e não necessariamente a resposta vai vir imediatamente. Veja o exemplo de José. Todos nós conhecemos a história de José. José foi vendido pelos irmãos, né? E aí eu não vou me alongar na história porque vai longe, né? José sofreu injustiças, injustiças tamanhas, injustiças medonhas, né? E o que aconteceu quando José passou por isso? Ele foi vendido pelos irmãos, ele foi preso. José passou por um monte de coisas, e aí nós chegamos em um texto que é assim, o texto, vocês com certeza já viram esse texto, já leram esse texto, que é Gênesis capítulo 50 e versículo 20. Olha o que diz o texto de Gênesis 50, 20. Gênesis 50, 20 vai dizer o seguinte: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então, aquela injustiça sofrida por José, ela serviu para salvar a vida de muitas pessoas, né? O Senhor Jesus Cristo sofreu injustiça, né? Jesus sofreu uma grande injustiça quando Pilatos o entregou ali para ser crucificado, né? Mas a injustiça sobre ele trouxe a salvação para nós, né? Às vezes a injustiça de um, Deus usa a injustiça de um para moldar o caráter daquela pessoa e para beneficiar a outros. Esses dias agora tem um filme aí que fez muito sucesso, que é o Milagre na Cela 7, onde fica aí uma recomendação para vocês que não assistiram, tiverem interesse de assistir, onde um pai de uma criança, ele estava preso, né, sofreu uma injustiça, ele foi preso injustamente, mas aquela injustiça sobre ele, ela beneficiou a todos aqueles que estavam presos naquela cela, na cela 7. Todos eles foram impactados, todos eles tiveram suas vidas transformadas através do exemplo dele, através da filha dele, enfim. Eu não vou te contar o filme porque não cabe aqui, né? A gente não está aqui para a gente não está aqui para comentar sobre o filme. Mas enfim, aquela injustiça, ela beneficiou a outros. Então, primeiro caso, onde você deve ter paciência e entregar a sua causa, entregar o que você está passando, é um caso de maus tratos, né? Deixar bem claro para quem está chegando agora, não é maus tratos de violência, pelo amor de Jesus Cristo, certo? Não é. São esses casos de injustiça, de levantamento de falso, né? Perseguição na empresa, ou até dentro da própria igreja, né? De repente falaram... Ufa, sem spoiler, hein? Falaram mal de você, disseram que você fez algo que você não fez, sei lá, colocaram um pecado aí na sua conta que você não tem, você tem vários outros, mas esse pecado que estão dizendo que você cometeu, você não cometeu, enfim, você precisa ter um ato de fé, meu irmão, e entregar isso nas mãos do Senhor. Vamos ler só mais um texto, 1 Pedro, capítulo 4, verso 19. 1 Pedro 4,
19. Vai dizer o seguinte: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Então, a Bíblia nos recomenda àqueles que sofrem para entregar, encomendar a sua alma ao fiel Criador, tá certo? Vamos para frente. Outro caso em que você deve exercer paciência é quando você for provocado. Veja bem, diferente do caso anterior, onde você está sofrendo maus tratos, só que no caso anterior são aqueles maus tratos que você não tem como você revidar, né? E nem deve revidar. Mas você não tem como, você está de mãos atadas. Então você vai confiar no Senhor. Existe um caso, que agora é o segundo caso, onde você está sofrendo uma provocação, você foi provocado, você pode revidar a altura, mas você não revida. Você não revida. Por exemplo, um filho em relação ao pai, né? Você que é professor, eu vi aí o professor João Paulo, meu professor querido. O João Paulo aí foi desafiado por um dos seus alunos e o João Paulo podia revidar. O João Paulo tinha todo o amparo legal para revidar, mas ele preferiu não revidar, ele preferiu exercer paciência, não revidar a altura, né? Então, o que são essas provocações? São ações alheias que tendem a suscitar a nossa raiva ou ira, né? São aquelas situações que nos levam a perder as estribeiras. Nós estamos na posição de revidar ou de castigar, porém nós preferimos exercitar a paciência debaixo daquela provocação, né? E nós temos um texto aqui muito bom para isso tudo, é o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 19, né? Imagina você tá aí no trânsito e de repente alguém, sei lá, fez alguma coisa aí com você, cruzou a sua frente, ou até bateu no seu carro, na sua moto, derrubou você. E você tem todos os motivos para se irar, você tem todos os motivos para usar o seu jiu-jitsu aí, ou a sua capoeira, ou o seu karatê aí, né, Diego? E aí o Diego prefere usar de paciência, exercer paciência e não fazer isso, não se irar. Vamos lá para Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Então, deixa eu te dizer, meu irmão, a sua ira não produz a justiça de Deus, tá certo? A sua ira não produz a justiça de Deus. Você pode até ficar irado, você pode até querer, sei lá, né, exercer aí alguma, debaixo da tua ira, fazer alguma coisa contra aquela pessoa que te provocou ou que te causou algum dano, te causou alguma perda, né, aquele vizinho chato, aquele vizinho que vive te incomodando, que vive colocando, sei lá, em situações. Eu não vou citar não, porque senão a gente vai passar a noite toda aqui. E você prefere usar de paciência. Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, o famoso texto que fala sobre o amor. 1 Coríntios 13, 5 vai nos dizer o seguinte. Ele começa no 4 falando sobre o amor, ele diz que o amor é o quê? Ele já começa dizendo que o amor é paciente, é benigno. O amor não se arde em ciúmes,
não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Né? Então, você vai esfriar a cabeça, você vai orar ao Senhor, você vai respirar e você pode até ficar chateado, né? Mas você não vai dar lugar à carne, você não vai pecar contra o seu próximo, né? Nós devemos amar aos nossos inimigos, amar ao próximo, né? E por aí vai. Outro texto, Romanos capítulo 2, versículos 3 e 4. Sempre bom você trazer a sua Bíblia, trazer um bloco de anotações, o seu caderno. Romanos 2, 3 e 4 diz assim: Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então, o que conduz ao arrependimento é a bondade de Deus. Então você vai exercer paciência sobre essas pessoas, né? O melhor modo para desenvolver essa lentidão para irar-se é frequentemente você lembrar-se que o Senhor nosso Deus, ele tem todos os motivos para estar irado conosco. Nós somos pecadores e nós pecamos todos os dias da nossa vida, e o Senhor já poderia ter vindo com a sua ira santa por motivos santos e ter nos exterminado, mas ele não fez isso, né? O Senhor tem sido misericordioso conosco. Sempre que você pensar em usar a sua ira para fazer o mal a alguém, lembre-se que o Senhor, ele não faz isso com você, né? O Senhor, ele não faz isso com você. Agora, veja bem, eu não estou dizendo com isso que você deve ignorar a provocação a qual você está sofrendo. O que eu estou dizendo é que a sua resposta, ela não pode ser diretamente proporcional, certo? Ela não pode ser diretamente proporcional. Você tem que responder às provocações, aos insultos, mas com um espírito manso e tranquilo, que é o exemplo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, né? E um exemplo que eu gosto muito para ilustrar isso é o exemplo da parábola do credor, né? Lá em Mateus 18. Vamos lá, vamos abrir em Mateus 18. Mateus 18 fala da parábola do credor incompassivo. E vai dizer que o reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu... 18, 23, tá? Mateus, capítulo 18, versículo 23. O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajuntar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Você achou que esta aula sobre paciência não ia ter matemática? Você se enganou, meu amigo. A matemática está em tudo. A matemática está em todos os lugares. O que vem a ser 10.000 talentos? Olha só.
um talento equivale a, no mínimo, 35 quilos de ouro. Um talento é igual a mais ou menos 35 quilos de ouro. Logo, fazendo uma regra de 3 simples, eu estou lendo aqui os comentários aí. Enfim, eu não vou responder os comentários, porque senão a gente perde o foco. Um talento é 35 quilos de ouro. 10 mil talentos são 350 mil quilos de ouro, certo? Veja bem, o cara estava devendo algo inimaginável, algo que ele não tinha como pagar. E aí, né, na continuação, não tendo ele, porém, com que pagar, é óbvio, né, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía. Né? O servo, prostrando-se referente, rogou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." O senhor daquele servo, compadecendo, mandou embora e perdoou a dívida. Né? Ele perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. O que vem a ser 100 denários. Agora vamos fazer uma relação entre o talento e o denário. Um dia de trabalho, a pessoa ganhava 1 denário. Então, 100 denários era o equivalente a mais ou menos 3 meses e 10 dias de trabalho, certo? Então, o cara estava devendo 3 meses e 10 dias de trabalho para ele. Né? E ele estava devendo um talento, que é equivalente a 35 quilos de ouro. Só para você saber a relação entre um e outro, um talento é igual a 6 mil denários. Um talento é igual a 6 mil denários. Ou seja, um talento equivale a 6 mil dias trabalhados. 6 mil dias trabalhados. Você tem noção de quantos anos são... Lá vem a questão, né? Você tem noção de quantos anos são 6 mil dias? Aproximadamente 35 anos. Um talento. Não estou me referindo a 10 mil talentos. Então, veja que é totalmente desproporcional a dívida de um e a dívida do outro. Porém, né, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando, o sufocava, dizendo: "Paga-me o que me deves." A gente vê aqui claramente alguém impaciente. O cara agarrou o outro: "Olha, você tem que me pagar o que você está me devendo." Né? Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava. Olha o que o cara dizia: "Sê paciente, rapaz, tenha paciência comigo. Eu te pagarei, tenha paciência." Ele, entretanto, não quis. Indo-se, lançou na prisão até que saudasse a dívida. Tá? Depois você vê aí o restante, né? Da parábola, porque o nosso tempo já está terminando e eu tinha preparado 5 casos em que nós devemos exercer a paciência, e pelo tempo eu acredito que nós só iremos ver 3 e eu ainda estou no segundo. Então, a paciência deve ser exercida, certo? Tem que ser exercida. Você não pode deixar de exercer paciência quando você é provocado. Né? Essa história, ela é muito... ela nos ensina demais. Né? O perdão que nós recebemos não foi porque nós merecemos. Eu não merecia. Você não merecia. Né? Perdão não é merecimento. Perdão é graça. Certo? Perdão não é merecimento. Perdão é graça. Alguém pode dizer assim: "Irmão, eu fui provocado, aconteceu comigo, eu não exerci paciência, eu
né? Não leve desaforo para casa. Eu, né? Epa, né? Não sei se vocês lembram aí daquele personagem da Praça é Nossa, a Vera Verão, né? Epa, você rodou a baiana, você disse o que não devia, você fez o que não devia. Não desanime, meu irmão, não desanime. Ore ao Senhor, ore humildemente, peça perdão ao Senhor. O Senhor, ele é misericordioso, né? Eu tenho certeza que as lições aprendidas nestas aulas, né, elas ficarão na sua vida. O Espírito Santo vai te lembrar quando você estiver em situações em que você deva exercer a paciência. Então, se você deixou a desejar, não fique triste, não é o fim. O Senhor o Senhor tem paciência contigo, o Senhor, ele é misericordioso, tá certo? Vamos para o terceiro ponto, que acredito eu que seja talvez o ponto em que nós mais nos deparamos no dia a dia, né? Não é comum ter alguém que sofre maus tratos, não é comum alguém viver constantemente sofrendo provocações. Mas é comum você ter que exercer a tolerância diante das deficiências ou fracassos dos outros, né? De repente, eu estou até vendo a cena. Você você tem 5, 10 anos da empresa e aí chega aquele cara que não sabe nada da empresa, tá chegando agora, e aí o cara tá mais perdido do que segue em tiroteio, e aí, meu irmão, você tem que exercer paciência com essa pessoa, né? Você sabe muito mais coisas do que ele, você sabe como é que as coisas acontecem na empresa, você sabe de tudo, você está sabendo de tudo, e ele não está sabendo de nada. E às vezes a gente é tentado, né, a fazer o outro sofrer. Não, eu também passei por isso e tal, né? De repente você sabe manusear aquela planilha do Excel como ninguém. E aí chega aquela pessoa da tua empresa, a pessoa que não sabe nada de Excel, ou sabe muito pouco de Excel, e a pessoa vem te pedir ajuda, e a vontade que te dá é mandar a pessoa estudar. Rapaz, olha, eu fiz um monte de curso. Exerça a paciência, meu irmão. De repente você está no trânsito e aquela pessoa barbeira mesmo, aquela pessoa que não sabe muita coisa, o cara vem de moto de qualquer jeito, bate em você, e você sabe, tem aquela vontade de exerça a paciência, né? Outra, né? Eu anotei algumas aqui. Isso é comum, principalmente em grupos de WhatsApp. Você sabe escrever como ninguém, né? Você, sem sombra de dúvidas, é o Bechara, né? O Evanildo Bechara da Caucaia, né? Você é aquele cara que sabe a língua portuguesa como ninguém, e aí vem aquele irmão e começa a escrever errado no grupo, e você tem uma vontade enorme de corrigir o irmão, de dizer que aquilo tá errado, que não é daquele jeito. Calma, meu irmão, tenha paciência com a deficiência dos outros. Nem todo mundo, né? Isso aí é pro João Paulo, né? O João Paulo, ele sabe a gramática de cós salteado, e ele sempre é tentado a querer corrigir os irmãos, corrigir os amigos. Exerça paciência, meu irmão. Outros casos, né? Pessoas que se atrasam, vizinho, família. São muitos os casos em que nós temos situações em que nós temos que exercer a paciência. Nós temos que
diante das deficiências dos outros. Nós não podemos deixar o coração subir e a gente querer, né? Enfim, né? Eu anotei aqui o que um autor chamado William Barclay, ele comenta, ele diz que impaciência com as falhas alheias muitas vezes tem suas raízes no orgulho. Ele vai dizer que aquela pessoa que não tem paciência com a deficiência dos outros, claramente é uma pessoa orgulhosa. E tem um outro autor chamado Colin Brown, que ele vai dizer que quando Deus vê alguém orgulhoso, Deus lembra imediatamente de Satanás. Quando Deus olha para alguém e vê aquela pessoa cheia de si, cheia de orgulho, se achando, Deus lembra logo de Satanás. Vamos ver alguns textos para nos auxiliar, né? Você que se acha muito inteligente, muito capaz, você que fez vários cursos, você que frequentou os cursos do Senai, você que frequentou os cursos do Senac, você é um cara top, super, hiper, mega, né, capacitado. Você fez universidade federal, estadual, você é super, hiper, mega inteligente. Deixe-me lhe dizer, meu irmão, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. 1 Coríntios 4, 7. Olha o que diz o texto. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não tiveras recebido? Meu irmão, você é super mega inteligente, é verdade, mas foi o Senhor que te concedeu, né? É nele que estão escondidos todos os tesouros do conhecimento. Então, não se vanglorie da sua inteligência, não se vanglorie da sua sabedoria, do seu autoconhecimento, porque se o Senhor não tivesse te dado, não tivesse permitido que você chegasse até onde chegou, meu irmão, você não seria nada disso. Então seja humilde, tenha um coração agradecido ao Senhor que te concedeu toda essa inteligência. Efésios capítulo 4, versículo 2. Vamos começar aqui do capítulo 4, versículo 1. O capítulo 4 de Efésios, ele vai traçar aqui, né, o caminhar dos vocacionados de Deus. E aí ele diz assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, ou seja, olha a paciência aí, né? Com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha a palavra suportando. Suporte, meu irmão. Suporte. Vamos para Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Diz assim:
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, não tenho que inchar demais, né? Você tem, que, como diz muito bem a nossa irmã Thelma, ajudar, meu amigo. Se você pode ajudar, ajude o seu colega, né? Isso sim é trabalho em equipe, né? Trabalhar em equipe. Outra coisa, né, nesse mesmo tom, né, não é aquele aguentar com má vontade, né? Tem gente também que aguenta, né, que é tolerante, mas com má vontade, né? Só por conveniência. Não, aí também não. Você tem que aguentar, né, com uma tolerância bondosa. E outra coisa que nós precisamos saber fazer: evite críticas destrutivas, certo? Evite ficar criticando essas pessoas, né? De repente aquele irmãozinho lá foi lá, e aí você marcou a reunião, aí ele foi lá no grupo e colocou tá certo, escreveu tá certo com S, escreveu errado, e aí você não corrigiu, mas você foi criticar o seu irmão. Você não criticou ele no grupo, mas você criticou para sua esposa, para seu... Olha, rapaz, um infeliz desse fez o 2º grau, não sabe escrever a palavra certa. Como é que pode? Meu irmão, minha irmã, evite esse tipo de crítica, evite esse tipo de comentário. Eu acho deselegante. E você pode vir a pecar, né? Pecar contra o seu irmão, né? Todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas limitações, enfim, né? Não fique criticando. E outra coisa, né? E às vezes eu estou dando um exemplo aqui bem simples, né? E quando o sujeito começa a criticar os pecados alheios? Irmão, irmã, você viu o que fulano fez? Misericórdia, né? Olha ali. Deixa eu só te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. Você pode até ter visto quando o seu irmão, quando a sua irmã pecou, né? Você viu ou você ficou sabendo. Mas tem algo que é subjetivo e que você não viu. Eu te garanto que você não viu. Você não viu quando aquele irmão, quando aquela irmã que pecou, você não viu quando ele se arrependeu. Você não viu quando o Senhor, que é longânimo, que é paciente, que é perdoador, você não viu quando o Senhor perdoou. Então quem é tu, rapaz? Quem sou eu? Quem somos nós para olhar o cisco no olho do meu irmão quando nós não conseguimos tirar uma trave dos nossos olhos? Então, meu irmão, cuidado, né? Cuidado com esse negócio de estar comentando o pecado alheio com um ar de que, meu irmão, todos nós estamos sujeitos a cair. Aquele que está em pé, olhe para que não caia. Essa é que é a grande verdade. Enquanto nosso corpo não for glorificado, enquanto nós estivermos aqui neste mundo convivendo com o pecado que nos rodeia, que nos tenta todos os dias, nós precisamos da graça de Deus. Quando você vê um irmão seu, uma irmã sua caído em pecado,
ao invés de criticar, e seremos tentados a criticar. Ser tentado não é pecado. Você vai ser tentado a criticar o seu irmão, mas ao invés de criticar, ore por ele, ore por você, ore por mim, ore por nós, né? Ore para que aquilo não aconteça. Ore para que o Senhor restaure. Ore para que aquele casamento que sofreu um adultério, ele se erga, que o Senhor abençoe aquela família, né? Enfim, né? Os outros temas que eu ia falar seria esperar em Deus, né? E esperar em Deus, queridos irmãos, isso era o ponto 4. Ponto 4 é quando você estiver orando pela salvação de alguém, quando você estiver orando por um problema seu, por uma cura, o que nós estamos vivendo hoje, essa pandemia do coronavírus, quando é que isso vai acabar, né? Por que estamos passando por isso? Lembremos-nos de que o Senhor, ele não respondeu para Jó o porquê que Jó estava passando por tudo aquilo que ele passou. Então, muitas das vezes nós não vamos ter a resposta do Senhor. Nós não vamos saber por que estamos passando por isso, né? Esse era o ponto 4, né? E o segundo ponto é perseverar mesmo diante da adversidade, né? Persistência é a capacidade de resistir à adversidade. E perseverança é a capacidade de progredir mesmo diante da adversidade. E a adversidade é só o que nós temos, né? Então, que o Senhor ele possa nos ajudar, que você possa ler mais sobre esses assuntos. As bibliografias que eu usei, e eu vou já orar encerrando, porque o tempo já está encerrando. Eu usei este livro, comentário que eu ganhei de um irmão há algum tempo, um comentário de Gálatas e Efésios, e o que eu já havia mostrado, né, do João Calvino. Então, meu irmão, minha irmã, é isso. Que você possa estudar mais sobre esse assunto, que você possa estudar sobre a longanimidade, a paciência do Senhor, que nós não podemos ver aqui. Hoje, durante o dia todo, eu fiquei enviando mensagens para alguns irmãos, citando versículos mostrando a paciência, a longanimidade do Senhor, né? E aqui na aula falando da que nós temos que ter, visto que nós somos, né, temos que ser, né, imagem do nosso mestre, temos que estar tentando copiar a Cristo, tá certo? Vamos orar, curva a sua cabeça. Querido Deus, obrigado por essa oportunidade, que o Senhor possa manter, ó Deus, em nós um espírito paciente e que o Senhor nos ajude, Pai. Nós sabemos que não é fácil, mas sabemos que com o teu auxílio, com o auxílio do teu Espírito Santo, nós conseguiremos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Nosso tempo já se esgotou. Deus te abençoe. Próxima quarta-feira, no mesmo horário, temos mais uma excelente aula, tá bom? Deus abençoe.